Olá meninos, sou a Carol, professora de História, e estou aqui para mais uma videoaula para vocês. E o tema de hoje é as grandes navegações. Antes de iniciar o conteúdo, vou deixar para vocês os 3 recados que eu sempre deixo, que é leia os textos e enunciados das questões com extremo cuidado, com extrema atenção antes de respondê-las. Assista essa videoaula quantas vezes vocês acharem necessário, até porque ela tem a finalidade de os auxiliar na resolução da atividade. E faça a atividade com seriedade e comprometimento. Não esqueçam que toda atividade feita por vocês são convertidas em nota e frequência. Então vamos lá. As navegações portuguesas, quem foram os protagonistas desse início? Em 1415, com a expansão marítima, começaram as conquistas com a tomada de Ceuta no norte africano. A partir daí foram conquistados vários pontos da África. Então, a partir desse pequeno trecho aqui, dá para a gente entender que antes dos portugueses chegarem no território que hoje nós conhecemos como Brasil, eles já haviam chegado no continente africano. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas no sul da África e o batizou como Cabo da Boa Esperança, depois retornou para Portugal. Em 1498, Vasco da Gama, seguindo o caminho de Bartolomeu Dias, chegou às Índias para buscar as especiarias tão buscadas pelos europeus. E em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no nosso território. Aqui, acredita-se que ele tenha desviado do caminho e, ao invés de ele chegar às Índias, ele chegou onde hoje nós conhecemos como Brasil. Logo depois, ele reuniu a sua esquadra e partiu para as Índias, que era o seu destino desde o início da viagem. Já nas navegações espanholas, nós tivemos também alguns protagonistas nesse início da expansão marítima da Espanha. Em 1492, ela foi iniciada pelo então Cristóvão Colombo, que foi financiado pelos reis da Espanha e partiu do porto de Palos com o objetivo de contornar a terra e acabou chegando nas Índias também. Em 1519, Fernão de Magalhães, um português a serviço da Espanha, decidiu fazer a viagem de circunnavegação, que é aquela volta completa ao mundo. Mas, infelizmente, em 1521, Fernão de Magalhães acabou encontrando um grupo de nativos nessas terras até então inabitadas pelos europeus e acabou morrendo em combate. Em 1522, Sebastião Elcano, seguindo essa viagem iniciada por Fernão de Magalhães, ele conseguiu fazer essa circunnavegação completa e retornou para a Espanha. Então vamos aqui ao pioneirismo de Portugal. Portugal foi a pioneira, foi a que iniciou, foi o primeiro a iniciar essas grandes navegações, a iniciar essas expansões marítimas em busca de novos territórios, em busca de matérias-primas, em busca de lucros. E alguns fatores contribuíram para esse pioneirismo de Portugal. Dentre eles, nós podemos citar a monarquia consolidada, o território unificado, investimento no desenvolvimento de conhecimento náutico, interesse da sociedade na expansão do comércio, investimentos estrangeiros no comércio e posição geográfica. Dentre esses fatores, nós podemos citar 3 que foram primordiais. Primeiro, a posição geográfica, que facilitava essa expansão marítima dos portugueses, o investimento no desenvolvimento de conhecimento náutico, até porque eles iriam adentrar o mar e iam conhecer novos territórios, então era extremamente necessário conhecer todos esses instrumentos náuticos que seriam investidos, que seriam utilizados aí nessa navegação. E também o interesse da sociedade na expansão do comércio, até porque se Portugal expande o seu comércio, a sociedade também vai conseguir expandir o seu comércio e vai conseguir obter lucro a partir disso. As especiarias, que é tão buscadas pelos portugueses também, pelos outros europeus que vão seguir essas expansões marítimas aí, nada mais é do que são temperos, como pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, enfim, eram variados produtos que eram buscados pelos europeus na Índia, porque na Europa eles não produziam isso. E isso era muito buscado dentro das sociedades ali europeias devido ao seu aroma ou sabor acentuado, tá bom? E os monstros marinhos, o que era? Isso era o imaginário, aquele medo criado a partir de lendas e mitos
de outros navegadores que acabavam viajando e criava essa imaginação aí de que existiam monstros marinhos, que se eles adentrassem ao mar, as embarcações seriam afundadas por eles, né? E muitas pessoas acabavam acreditando nessas lendas e não partiam a mar adentro em busca de outros territórios, ou em busca de conhecer novas regiões, tá? E a partir das navegações nós também tivemos algumas consequências. Tivemos consequências que foram benéficas para os colonizadores e consequências que foram ruins para aqueles continentes em que foram colonizados ou que foram conquistados pelos europeus. No continente americano, as consequências foram negativas para os indígenas porque perderam o seu território e foram utilizados na mão de obra escrava. E para os colonizadores, trouxe um lucro, porque eles conseguiram criar uma nova forma de organização econômica, política e social e conseguiram obter lucro com aquela região ali. No continente africano, que já era um território conquistado, que já era um território que já era conhecido pelos portugueses, com o fim da escravidão indígena, eles acabaram sendo deportados em um grande número para a região, né? Então, para os africanos também houve uma consequência ruim. Os reinos asiáticos que tinham, estabeleceram seu território de maneira restrita para os europeus, permitiram que os europeus adentrassem o território, mas de uma forma restrita. Mas isso não impediu que os europeus estabelecessem dentro do território asiático e fizessem comércio dentro dele, tá bom? E aí o que eu preciso lembrar? Os personagens das navegações portuguesas e espanholas, quem eles eram, qual foi a importância deles nessa expansão marítima, o pioneirismo português, o que favoreceu esse pioneirismo, o que favoreceu os portugueses iniciarem as expansões marítimas e por que eles iniciaram as expansões marítimas, o que eram as especiarias, o medo dos navegadores, qual era o medo que eles tinham, por que muitos deles não acabavam viajando nessas viagens das grandes navegações, e quais foram as consequências para o continente africano, americano e asiático, tá bom? Então assista a videoaula quantas vezes achar necessário, eu espero que ela consiga ajudar vocês na realização da atividade. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu ajudarei vocês, tá bom? Tenham um bom dia e fiquem com Deus.